paz do Senhor, meu amado, meus amados. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Vocês conseguem me ouvir mais ou menos umas 2h30? Até que hora, Maurício? Até que hora? Amanhã, alguém trabalha amanhã? Não. Para mim é uma honra muito grande de estar aqui. E quase toda semana estar tomando um café abençoado. E chorando, rindo, brigando um pouquinho, né? O Evangelho de Jesus, ele é muito transparente para quem se deixa ser transparente. Quem se oculta no Evangelho, você tem que ficar preocupado. Isso tem que ser uma realidade. O que você é em casa, você tem que ser na igreja. Sabe, porque alguém vai sempre olhar para você e requerer alguma coisa. Isso a gente pode ter certeza. No momento que nós nascemos, alguém quer requerer algo de nós. A mãe, quando o filho cresce um pouco, menino, vai na padaria comprar pão. A mãe já está requerendo que você vá na padaria. Vai lavar a louça, menina. Sim ou não? E Deus também, quando Ele deu Jesus, Ele nos entregou Jesus para morrer por nós, porque Ele tinha um projeto, mas primeiro Ele tinha um propósito. Mas Deus sempre requer algo de nós também. Um coração aquebrantado, não é verdade? Um coração contrito, um coração humilde. E tudo isso faz parte da nossa caminhada no Evangelho. Eu não acredito no Evangelho que você não viva na totalidade. Quem vive o Evangelho na parcialidade não é um Evangelho, não é um cristão. O Evangelho é para ser vivido no total. Você tem que ser uma pessoa bem transparente, porque não adianta nós falarmos em transparência, mas quando passamos por uma situação ou constrangimento, nós acabamos nos inclinando e às vezes ficamos com vergonha, até mesmo de nós mesmos. Não tenho coragem, não, a pessoa falou, não tenho coragem nem de olhar no meu rosto. Na verdade, Deus, Ele tem os olhos como chama de fogo que está sobre a terra e te vê onde você no banheiro fazendo suas coisas, tomando banho, onde você estiver, Ele está com o olho te olhando. Os olhos como chama de fogo vê tudo. E depois disso que eu tenho visto, acompanhado da influencidade, já estamos juntos há quanto tempo? 6 anos. Eu venho aqui na reunião, mais ou menos isso, né? A influencidade foi algo tão tremendo que você passou a conhecer melhor as pessoas, estar mais perto. E o que é mais incrível, que tudo que você faz na caminhada com Jesus, você vai marcando a vida de alguém. Tudo que você faz, você marca. Todo comportamento seu mexe com alguma coisa, mexe numa região celestial, mexe na região terrena aqui nesse campo. A postura que você tem na sua caminhada, alguém vai estar olhando, e o que você faz deixa uma marca que eu posso chamar de legado. É sobre sobre isso que quero falar hoje. Abre a tua Bíblia, Malaquias capítulo 4. Fica tranquilo que fala em Malaquias, o pessoal já preocupa, vai falar de dízimo de novo. Mas é no capítulo 3 que é dízimo e oferta. O capítulo 4 é uma palavra profética que Deus liberou através do profeta Malaquias para nosso tempo, para a igreja, nosso tempo, da vinda de Jesus. Ele veio e foi para o retorno dele. É uma palavra profética para Israel. Nós somos Israel de Deus. Nós somos os gentios do Senhor. Amém? Malaquias capítulo 4, verso 1. Fica sentadinho aí, de boa. Todos acharam? Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedades serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo.
a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta. Qual profeta? Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Versículo 6: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e vira a terra com maldição. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, que Tu és muito bom para nós. Nós nem merecemos, mas Tu és bom para nós demais. Aqui tem uma igreja, a Tua noiva, Pai, e falar para a Tua noiva é algo que tem que estar dentro de nós com muita reverência e temor, que é a Tua noiva, Senhor. Aquela que o Senhor comprou na cruz do Calvário, no qual o sangue foi derramado por ela. Muito obrigado, Senhor. E Malaquias é uma palavra que eu costumo falar, eu estudando hoje, alguns dias, eu pude observar que aqui fala como se fosse um legado. O profeta, ele profetizou sobre a vinda, profetizou sobre Elias, sobre um espírito de Elias. E esse mesmo espírito de Elias, ele veio ser confirmado em João Batista. E em cima disso tudo que eu quero falar sobre legado. O que eu vejo essas crianças aqui cantando, e legado é algo transmitido ou adquirido, mas não como herança. Legado não é herança. Repita comigo: legado não é herança. Vamos lá. Legado, ele é algo deixado para todo e não só para um. Você quer ver um legado? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi o quê? Uma herança ou um legado? Um legado. Por quê? Foi para todos, não foi só para Israel. Em princípio, falou os 10 mandamentos para Israel, mas esses 10 mandamentos, ele é estendido para toda a terra. O que você deixa para os teus filhos? Legado ou herança? Legado ou herança? Herança, né? É muito mais interessante você deixar um legado que uma herança, porque você deixa para filho herança, mas também legado, porque herança, ele pode resolver o problema do teu filho nesse campo. Agora legado, ele é eterno. Entenda isso. Legado é uma marca. Legado, ele não serve só para você. Você vai ter um comportamento, uma postura, e esse comportamento, essa postura vai impactar alguém. Quer ver Martin Luther King? Ele deixou legado ou uma herança? Um legado. Prêmio Nobel da Paz. Brigou por quê? Porque ele combateu o racismo nos Estados Unidos na década de 60. Então nós deixamos nossos filhos nós deixamos para nossos filhos herança. Legado é para todos que está ao nosso redor. Não adianta você trabalhar, eu vou dar a melhor faculdade, dar tudo melhor para o meu filho, se você não deixa um legado para ele. O que a pastora Raquel está fazendo é deixando um legado, Raquel, com essas crianças. Você está imprimindo no coração dela, está imprimindo no coração da igreja uma história através da sua vida, a comunicação do seu corpo, da forma que você se porta. A linguagem de corpo, ela é muito mais importante, porque a linguagem de corpo, ela trata-se como uma atitude do que você falar, porque a linguagem do corpo mostra que você vive realmente. A executar, você pegar algo e dar para alguém, é o que você está vivendo, é o que você está marcando alguém. Você falar palavras bonitas e para persuasão, algo assim, é legal, é bacana, mas o bonito é você ter uma postura, um comportamento para que possa mexer com o coração da pessoa. Aqui, quando o profeta Malaquias, ele profetizou sobre Israel, e ele foi bem objetivo. É uma palavra profética que não serve só para Israel, mas para toda a nação, e também sobre a igreja. No verso 1 ele diz assim: porque aquele dia vem ardendo como forno. Se concerne tanto daquele tempo, tanto das coisas que já passaram, como das coisas que já estão acontecendo, e para as coisas que ainda irão acontecer. Entendeu? João Batista, quando ele veio para marcar a sua geração, não somente, mas marcar a nossa também.
Porque a palavra dele, a palavra que João Batista liberou, e ele foi comparado como o profeta Elias, e o espírito de Elias está sobre ele, o mesmo espírito que atuava em Elias, ao qual aquele profetizou: não vai chover 3 anos e meio, e não choveu. É o mesmo que estava na vida de João Batista. Quando ele fala, no verso 2, ele diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, crescerá o sol da justiça e salvação, trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. O dia do Senhor implicará também na salvação e no livramento de quantos amam e servem o reino de Deus. Quando ele fala debaixo das suas asas, você está falando o quê? Você entrar debaixo de uma cobertura, e a cobertura ao qual te livra de todas as coisas, não é debaixo do braço do Maurício, ou dos meus braços, é debaixo das asas do Senhor. Quando ele fala debaixo, você vai para um cevadouro, você vai para quê? Para engordar uma palavra dele a cada dia. Então as asas te cobrem, e o cevadouro para você o quê? Ser cevado, ser engordar da graça, do amor de Deus e das coisas ao qual impacta o reino. Então, como sol de justiça, o livramento, quantos amam e servem a Deus na sua glória e justiça. Aonde aí tem algo interessante. A Bíblia diz que os olhos de Jesus é como o quê? Chama de fogo. O seu rosto resplandece como um quê? Como um brilho, como um sol. Imaginou? Um rosto que brilha sobre você, os olhos que ficam em todo o tempo te olhando, como um sol que brilha. É esse que cuida das nossas vidas todos os dias. Nós não andamos em trevas, nós não estamos em trevas. O mundo pode até estar em trevas, mas quem está na luz, aonde ele chega, ele ilumina. Entenda, não é o ambiente que vai fazer você, é você que vai tornar um ambiente luminoso, porque o que está em você brilha mais do que está lá fora. Porque a própria palavra fala: aquele que está no mundo, ele anda em trevas densas, mas aquele que habita a luz do Espírito, aonde você chega, algo vai mover. Você tem que influenciar com aquilo que está dentro de você. É muito maior do que a falta de dinheiro ou desemprego, é muito maior do que a separação conjugal de repente, é muito maior do que uma enfermidade, algo assim. Porque na verdade o que é interessante para nós cuidarmos do nosso interior, para nós garantirmos nossa morada no céu. Porque o que nós cuidamos de dentro de nós resplandece em nossos rostos, de acordo com aquilo que queima. Por isso que fala: como a palha queima todos os dias, e a palha seca é o que te seca, ela tem que ser queimada, para que todo dia possa incendiar o teu interior e você ver o mover de Deus. Porque às vezes queremos ouvir uma música tão bacana, uns instrumentos tocando, um menino ministrando, mas gente, o que você precisa está dentro de você. Certa feita, Jesus, ele liberou sobre os seus discípulos, os apóstolos ali, e liberou uma palavra profética: eis que ireis ser assunto ao meu Pai, mas o que vem após mim, ele vai estar com você. Eu não vou estar aqui fisicamente, mas o Espírito do meu Pai vai morar dentro de vós. Então nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Não é esta prova que passa que vai nos amarrar. Não é essa prova que passa, esse sentimento de perda. Ou não é a crise no Brasil que vai te parar. Afinal, nós estamos num campo de treinamento. Isso tudo aí é para a glória de Deus. A justiça está sobre o Brasil e o juízo está se cumprindo, porque você orou, eu orei. Irmãos, entenda uma coisa: toda enfermidade, toda inflamação, quem já teve abscesso aqui, ou chamado furúnculo? Quem já teve? Eu já tive. Cara, para aquilo curar não tem jeito, você pode até tomar um anti-inflamatório, mas o médico vai lá: vamos drenar. O Brasil está na fase do dreno. Aí dói. Está doendo aonde? Quem confia no Senhor
será como um monte de Sião que nunca se abala. Hey! Tem algum aqui, monte de Sião, que nunca se abala? Aleluia! Meu Deus! O que é interessante, que as coisas acontecem em nossas vidas e nós esquecemos. Quem aqui foi na escola e se ajoelhou no milho? Quem? Levanta a mão. Isso só saiu na minha época? Pera aí, Maurício. Hoje, se ajoelhar no milho, eles chamam lá a defesa da... Tem aí? Estatuto. Ah. Irmãos, olha só. A minha avó costuma dizer: pé de galinha não mata pinto. Aí você se lembra das repreensões e os puxões de orelha, que até as professoras às vezes dizem: não pode, tá, Raquel, por favor. Não pode, mas antigamente podia. Nunca morri por causa disso. Glória a Deus pelo puxão de orelha. E a palmatória? Eu nunca tomei palmatória, não. Isso aí não é na minha época. Ainda tem a época do apóstolo Maurício. Entendeu? Mas olha só, presta atenção. Nós temos que recordar. Aquilo para nós foi como uma lei. Sim ou não? É como uma lei ou não é como uma lei? Chegar cedo na escola, fazer o dever de casa. Você, quando chega em casa, não deixe sapatos parados pela casa. Tira as coisas. Criança, até hoje, os meninos hoje são difíceis. Os guarda-roupa só a misericórdia. Não tem aquele filme que passou? Crônica de Nárnia, o guarda-roupa, o armário, não sei o que. Esse cara, se entrar nele, sumir, se perder. Mas as leis, elas se cumprem, elas para ser cumpridas. E principalmente a lei que veio através de Moisés. Como isso, apóstolo? Olha só, versículo 4. Diz assim: lembrai-vos da lei de meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Estatuto é o que? Um documento que vai dita uma regra, não é verdade? De uma lei. Estatuto ali, estatuto. Agora, engraçado, na última parte fala juízo. Todo mundo quer usufruir, eu tenho do direito da lei. Não, a lei me dá direito do seguro. Entendeu? Mas tem o direito, o dever de você pagar os impostos. A lei, ela se cumpre, a lei do homem, ela se cumpre. Se a lei do homem, ela tem que se cumprir, porque se não cumprir, dá correria. Imagine a lei de Deus, que é bem maior que a lei do homem. É por isso que ele lembrou, o profeta Malaquias lembrou: olha, lembrai-vos da lei de Moisés, viu? Essa lei é para se sobreviver ao dia do Senhor. É necessário obedecer à lei de Moisés. A fé em Deus implica em obediência sincera ao Senhor. Não adianta você falar que tem fé, falar várias coisas bonitas e se vestir de uma pessoa justa, se você não obedece. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus é um mandamento? Sim. Quem ama, obedece. Eu amo tanto o meu pastor, tanto o meu líder, mas às vezes você tem uma dificuldade de obediência. Você quebra princípios, porque às vezes as pessoas que ela tem um comportamento meio que arredio com pai e mãe, dificilmente ela vai obedecer um líder, porque ela não conhece os estatutos e as leis. Os estatutos e as leis não se cumprem ainda, ela não conseguiu absorver isso. E você pode observar e essas pessoas têm dificuldades, e as que mais sofrem. Ainda bem que aqui não tem, só na restauração profética tem. Aqui não tem. A fé em Deus implica a obediência sincera ao Senhor. Os crentes de hoje não estão desobrigados, presta atenção, não estamos desobrigados da desobservância dos requisitos morais da lei do Antigo Testamento. Infelizmente hoje, essa é a época da dor, isso aí não é época nós estamos no tempo da graça. Agora pode. Quem falou para você? Pode. Tem certas coisas que a lei se cumpre até hoje. Presta atenção. Estamos no tempo da graça. A graça não te dá legalidade para a carnalidade. A graça te dá o direito e o dever de usufruir das bênçãos do céu através da obediência.
Uma igreja poderosa e forte, ela entende o que é as leis que Moisés deixou, que se cumpriu em Jesus Cristo. Os requisitos morais da lei do antigamente, juntamente com os mandamentos de Cristo. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 5, versículo 17. O que Jesus falou ali? Pode abrir a tua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 17. Tem que andar aqui. A lei tem que se cumprir, sim ou não? Página 0, ponto prático. Diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus não veio desfazer a lei, ele veio cumprir a lei. Não tem como você falar de lei sem conectar a lei em Jesus. Ah, você é muito legalista. Legalista é o qual? Aquele que vive debaixo da lei. Agora, o legalismo que nós temos que entender, ao qual Deus tem estabelecido para o reino dele, é o legalismo do céu, ao qual não tem dolo. Quando fala amar a Deus em primeiro lugar, né? E ao próximo como a ti mesmo, falamos que amamos a Deus, e quando é para amar o próximo, aí nós estamos 55 mil passos atrás. Então, para começo de conversa, já estamos quebrando a lei. Jesus, ele falou: não vim quebrar, eu vim cumprir, não vim destruir. E um detalhe, os profetas. Então Malaquias profetizou e deixou bem claro que essa lei se cumpra, porque é os estatutos e juízos. Porque no último ponto ele botou juízos. O apóstolo Maurício é advogado, sabe, se não andar na lei, já era da correria. Então Jesus, ele foi bem prático e bem bacana o que ele falou. Agora no verso 5 é interessante que ele falou assim: eis que eu vos envio o profeta Elias. Como lá na frente ele fala, como lá em Mateus capítulo 5, verso 17, ele falou: olha, eu não vim para destruir a lei nem os profetas, mas lá no capítulo, no capítulo de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Glória a Deus por isso. João Batista, a palavra mais branda dele: raça de víbora. O profeta, até João Batista foi o maior profeta. Depois dele, da filha de mulher, teve mais alguém? A palavra dele era mole. Aí o pastor é muito duro. Não, rapaz, tem que viver no tempo de João Batista. A palavra dele era bacana. Não, o couro comia, e o cara estava no deserto, pregando lá no deserto, comendo gafanhoto e tomando mel silvestre. Uau, aí o pessoal está comendo aquele bichinho. Não, gafanhoto era uma espécie de uma planta que tinha naquele deserto. Mas aí eu falo para você, nos deparamos com a história de João Batista. Vou falar dele um pouquinho, eu queria dar assim. João Batista, a história do seu nascimento e crescimento é o propósito de Deus para a vida dele. Vimos que tudo conspirava para cumprir segundo a vontade de Deus. Onde os seus pais se encaixavam nisso. Quer ver uma coisa interessante? O que Zacarias e Isabel deixou para João Batista? Um legado. Mas como isso, apóstolo? Vai em Lucas, capítulo 1. Vamos lá um pouquinho. A Bíblia diz que João Batista e Isabel eram pessoas tranquilas, de bom caráter, de testemunho polido. Ah, mas ele era um sacerdote, e você é o quê? Nós também somos sacerdotes do Senhor. Não mudou, meu irmão, permanece a mesma coisa. Deus só está requerendo, retornando o que é novo, de novo o que já existiu. Olha só, vamos falar sobre a virtude daí. Irá diante de vós, diante dele, no espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, e dos justos com o fim preparará ao Senhor um povo bem disposto. Mas no versículo 6 do capítulo 1, abre a tua Bíblia, olha o que está escrito aqui. Pega a tua Bíblia, ele diz assim, sobre Zacarias e Isabel: e eram ambos justos perante Deus, vivendo o quê?
em todos o quê? E não tinha, aí fala que não tinha filho de Isabel. Irmãos, presta atenção. Nós estamos aqui quando nós fomos inseridos no ventre das nossas mães. Deus tinha um propósito já pronto. Jeremias, a Bíblia, você é informe, antes de você ser formado, eu já te vi. Então, quando ele falou aqui que Zacarias, ele era irrepreensível, Zacarias estava preparando, ele já tinha uma educação no Senhor, um temor em Deus, para deixar uma marca em João Batista. Mas João Batista foi escolhido, tudo bem, claro, glória a Deus, todos nós somos escolhidos, mas a responsabilidade de deixar um legado e trazer uma educação cabe aos pais, cabe às mães, porque se eu transferir essa responsabilidade, eu estou indo contra as Escrituras, porque Zacarias, ele era um sacerdote, tinha várias coisas para cuidar, ele era irrepreensível, então ele deixou uma marca. Então João Batista, ele tinha uma palavra dura, não é porque João Batista foi um profeta escolhido de Deus, não, porque ele tinha um princípio, e Deus não chamou-nos para viver, para quebrar princípios, Ele nos chamou para viver de propósitos. O ter princípio nos leva a propósitos, e o propósito do qual o Senhor, Ele prepara para nós, é bem maior do que nós não imaginamos. Não é uma caxanga bacana, não é um carrão, não, é algo muito além, porque tudo aqui é passageiro. Então melhor deixar legado do que deixar herança, porque quando você deixa legado para o seu filho, ele vai ser um cara tão bom, bacana, que ele vai entender os princípios de Deus, devido aos propósitos que ele foi chamado, e vai ser um grande homem, vai vencer na vida, porque o caráter dele vai ser trabalhado e polido. É isso que essa igreja está fazendo há 17 anos, e é o tempo que eu tenho de crente, 17 anos, parabéns para nós. Amém? Então o que eu digo para você, então, que quando você transiciona de uma condição a outra, você às vezes, mas meu pai não me deixou muito legado não, mas meu pai só me tive decepção, tá? Mas aí vem a paternidade de Deus, a que vai te cuidar, é o que vai te tratar, o que vai te curar. Aí você vai liberar perdão para o teu pai, e você vai ser para ele o quê? Uma referência para mudar. Deus escolheu os cristãos para ser uma referência do céu na terra. Nós não temos que desencanar esse sentimento, vou para a igreja para ser abençoado. Você já é abençoado. Você está respirando? Então, o que eu posso fazer, apóstolo, para poder ser melhor? Teme a Deus. Teme a Deus. O temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Eu vou fazer teologia para me ficar sábio. Não vai ficar mais burro do que um jumento. Que isso? Porque aí entra o legalismo e começa a formar em você algo que, cara, não dá. Está indo contra a teologia? Não, eu também fiz. Mas o que forma caráter é temor, irmão. O que forma caráter é propósito e princípio. O que forma caráter é você saber quem você é em Deus. E quando você é uma pessoa bem, vamos dizer assim, como é que eu costumo dizer, me ajuda aí, uma pessoa, eu sou, como é que é? Eu sei quem eu sou em Deus, eu sou uma pessoa, eu esqueci, vou lembrar depois. Eu sei muito bem o que eu quero. Entende as pessoas que você conversa com ela? Não, eu sei muito bem o que eu quero, eu sei da minha vida, resolvida, obrigado. Sou bem resolvido. Somos pessoas que somos resolvidos em tantas coisas no campo terreno, mas não somos resolvidos no campo celestial. E Deus chamou para nós sermos resolvidos na totalidade, tanto aqui como aqui. Porque se você consegue se resolver num trâmite vertical, no horizontal é mole. Eu não estou dizendo que eu sou mais santo, não, eu estou falando o que está escrito. O maior desafio na nossa vida é a nossa chamada, é marcar a nossa geração. Porque é melhor ser lembrado das coisas que você operou em Deus, que você é marca de um legado santo, que vão sentir falta de você e demais, do que você ter uma postura ao contrária, que não vão querer, desse eu não quero nem me lembrar.
Entenda isso. Legado é aquela coisa que o cara deixa para marcar uma geração. Martin Luther King, Moody, John Wesley, marcou a geração. O próprio João Batista, o apóstolo Paulo, marcou. Mas aí são eles, quem falou? Eles são comedores de feijão, de repente não comia feijão, mas são pessoas que também tinham as mesmas dificuldades e de repente até mais lutas do que nós. O problema nossas vezes é que nós olhamos para nossa luta que parece que é a maior do mundo. Quando nos deparamos com uma situação de confronto, e confronto todo dia nós somos confrontados, quando se depara com uma situação que realmente a pessoa não tem, está num terminal no hospital, aí nós falamos, realmente eu não tenho problema. Por que nos lembramos que não tem um problema quando nós vemos problemas piores dos outros? Nós temos que lembrar que a nossa vida, ela faz um sentido quando você entende assim e fala, como Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá, louvado seja o Senhor. Entenda isso. Jó, ele deixou a marca, perdeu um monte de filhos, Satanás fez, todo mundo sabe, mas ele cumpriu e Deus restituiu para ele. E Deus, ele é um Deus de restituição, sim ou não? Mas antes dele ser de restituição, ele é um Deus de propósito. Para quem me serve restituição se eu não tenho um propósito para essa restituição? Para que eu receber tantos dons de Deus se eu não consigo desenvolvê-los? Para que eu pedir tantas coisas a Deus quando na verdade eu não consigo entregar? A Bíblia fala melhor dar do que receber. Ele fala o quê? Melhor você dar, cara. O que você tem, o reino é assim, o que você tem não é teu. Aí você lembra da igreja de Atos dos Apóstolos, tinha seus bens, tinha tudo em comum, tinha seus que vendiam tudo, e tudo ficava de uma boa, ninguém passava necessidade, e Deus acrescentava na igreja aqueles que tinham que ser salvos. Então nós vivemos o evangelho, cara, eu costumo dizer isso lá na igreja, tem 5 pastores meus aqui, meu não, do Senhor, ali, sentados ali, costumo falar para ele, gente, vamos queimar, vamos embora, partir para dentro, não tem tempo para perder tempo, vamos discipular, vamos ganhar vidas, vamos trabalhar em cima do pessoal, nós precisamos, cara, vamos invadir a terra com a glória de Deus, a glória está dentro de nós, a glória está dentro de nós, precisamos deixar uma marca. A igreja macaense tem que deixar um legado na cidade, já está deixando, já está preparando, já está sendo preparado. A Influencidade é um legado do céu sobre a igreja, e aprove o Senhor nos escolher, porque somos melhores? Não, somos os menores da casa do meu pai, como Davi, ninguém dava nada por ele, cadê o cara? Está lá no meio do pasto, lá não tem mais ninguém, tem lá, está um cara lá, está fedendo a ovelha, está lá. Samuel falou, não, nós só vamos sentar depois que Davi chegar. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir. Então você não é tão pequeno assim, você é até pequeno, mas dentro de você mora um Deus gigante. Aleluia. Deixa eu andar aqui. Uau. Zacarias foi exemplo. A atitude do sacerdote foi tremenda. Agora, para que tudo isso? Para que eu conhecer tantas coisas, falar sobre legado, falar sobre a palavra profética que veio em Malaquias, mas o que eu tenho que fazer tudo isso? Você tem que usar tudo isso, em princípio, dentro da sua casa. Como eu falei anteriormente, não adianta você querer ser uma coisa aqui e sua casa ser outra. Então a responsabilidade dos pais é gigantesca. Não poderá haver bênção, nem vida abundante do Espírito, se o povo de Deus não fizer a autoridade familiar, do amor e da fidelidade, as prioridades absolutas na igreja. A prioridade absoluta na igreja é você fazer o que? Transferir para os seus, deixar uma marca neles, ao qual que você está vivendo. Você mandar o filho para a igreja é muito fácil, mas seu filho, ele olha para você todo dia, ele quer ver algo diferente, ele espera alguma coisa. Se o filho fala, pai, você não precisa nem me dar herança, vai me dar o legado, porque o legado vai ser a consequência, a herança vai ser a consequência do legado. Se você reconhece as suas responsabilidades, você vai sempre dar o melhor.
sempre dá o melhor. A pureza e a retidão do lar precisam ser mantidas, de outra forma, as nossas congregações irão fracassar. Porque o apóstolo Maurício tem os filhos e as filhas, eu tenho meus filhos, o pastor Ricardo, o pastor Rogério, nós todos aqui temos a nossa responsabilidade. E temos também os filhos espirituais, porque é uma responsabilidade a mais. Mas se você pensa que você não tem também um filho espiritual, e aquela pessoa que você ganha ela para Jesus, ela querendo ou não, ela vai ser indiretamente teu filho, ou diretamente. E quando nós somos chamados por Deus para fazer algo para Ele, nós temos uma responsabilidade de servir a Ele o coração inteiro e também cuidar daquele que Ele nos entrega em nossas mãos. Não pegar e jogar na mão do pastor Maurício, toma, cuida aí. Não, você tem que cuidar todo dia de alguém. Sabe qual é o contato mais próximo de Jesus? Uma pessoa que você traz para ela? Quem é a pessoa mais próxima? Quem ela vai ter uma referência de Jesus primeiro? Sabe quem? Fala assim para você, ó, eu sou referência de Cristo. Então quando eu ganho alguém para Jesus, eu sou uma referência de Jesus. Alguém vai olhar para mim e tem que ver Jesus na minha vida. Alguém vem para mim, tem que ver o legado de Cristo transformando a minha casa, a minha vida, cuidando dos meus. Alguém tem que vir para sentir prazer de estar comigo. Porque não porque eu sou bom, não porque o que habita em mim é bom demais. Aleluia. Como eu falei, os pastores e líderes, como pais espirituais, também devem fazer do alvo de João Batista a sua própria meta e condução da igreja, a fim de preparar para a vinda do Senhor. João Batista nada mais nada menos que foi um dos maiores profetas. Até o tempo dele foi um cara top, mas o menor no reino dos céus era maior do que ele. E sabe quem, quando ele fala isso? O menor no reino dos céus. Levanta a tua mão aí. Você é o menor do reino dos céus. Então a sua responsabilidade torna-se maior do que a de João Batista. Sabia disso? Nós vivemos o reino. O reino está dentro de você, está dentro de mim. Deixa eu ver o teu reino, já está aí. Qual é esse reino? Quando somos separados para cumprir algo para Deus, nós homens até podemos sonhar, mas quando somos separados porque um propósito nasceu, algo aconteceu antes mesmo de eu quero ser pastor, eu quero ser líder de célula, eu quero ser líder de, sei lá, de grupo de comunhão, ou ser líder de rede, eu quero ser líder de louvor, eu tenho um chamado em minha vida, o pastor fica me parando, me freando, eu tenho um chamado. Meu irmão, se é teu, é teu. Se você tem, vem de Deus, ninguém te para, nem mesmo teu pastor, nem o próprio Jesus te para, porque Ele te deu. Porque tem que buscar primeiro o reino de Deus. E muitos querem receber algo, mas não querem buscar, querem só receber, não tem para dar. Melhor dar do que receber quando se tem alguma coisa. Amém ou não amém? Oh, meu Pai. Sabe por que nós fazemos? Quem aqui faz projeto? Levanta a mão. Levanta a mão. Não fica com vergonha não, tá? Levanta a mão. Só o pessoal da restauração. Quem tem um projeto? Eu tenho. Mas antes de existir qualquer projeto, nós temos que reconhecer o dono. Você falou isso aqui. Você, cara, desde quando começou aqui o louvor, o apóstolo Maurício abriu com a palavra, o louvor, depois veio as crianças, só está conectando dentro dessa mensagem. Você tem que construir um legado para a eternidade. Legado é para a eternidade, herança ela perece. E nós começamos a orar, não, tem que deixar uma herança para meus filhos, não, tem que trabalhar, tem que dizer, peraí, cara, importantíssimo. Mas o que você tem sido para ele? Uma referência? Você tem deixado para ele um impacto dentro dele, para ele lá na frente falar, meu pai foi um cara top demais, minha mãe foi uma pessoa top demais, meu pastor foi um cara top demais, cara, me marcou. Mas é esse tipo de coisa, sabe por quê? Quando nós entendemos o seguinte, nós até temos projeto, temos vontade de abrir empresa, fazer tantas coisas, mas em Provérbios capítulo 16, verso 1, 2 e 3,
É bem tremendo isso. Tudo que nós temos que fazer. João Batista, quando ele veio profetizar, ele tinha um propósito de Deus. Quando ele foi gerado dentro de lá, que ele chegou, o anjo falou com Isabel ali, ele falou várias coisas com ela. O Zacarias ficou mudo, sem falar. Tudo foi um propósito. De repente, se Zacarias falasse, ele ia estragar o negócio. Irmãos, você tem que ouvir mais e falar menos, porque às vezes quando falamos nós podemos atrapalhar o trabalho de alguma coisa. É por isso que ele ficou mudo. Eu acredito que esse cara fala muito, manda esse cara, vou ficar lá. Ele ficou impactado, ele só soltou a voz lá na frente. Diz assim, Provérbios 16, verso 1, diz assim, pode, se você quiser abrir: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o quê? Os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. Quem vai estabelecer nossos desígnios não está aqui, está lá. Nós temos que parar de olhar muito para o trâmite horizontal e começar a olhar para o trâmite vertical, porque maior é o que vem do céu, maior é o que está na mão do Senhor, do que tudo aquilo que nós temos. O maior tesouro que nós temos aqui não é de se comparar pelo tamanho da glória que nós vamos alcançar. Igreja não é uma reunião social, igreja é o ajuntamento dos santos que estão sendo preparados, lapidados, moldados para morar na glória com o Senhor. É isso. Nós temos que desencanar certo sentimento. Eu vou na igreja para ser abençoado. Cara, por quê? Não vai não. Você já é abençoado. Você vai lá para dar glória, agradecer ao Senhor. Você vai lá para ver seu irmão e amá-lo. Vai lá para poder ajudar, pegar os que você tem, o que não tem, ajudar, repartir. É para isso que Deus tem chamado uma igreja. Nunca vamos estabelecer nada se primeiro não estabelecemos o reino dentro de nós. Nunca vamos estabelecer projetos nenhum se o reino não for a primazia. A palavra profética, ela veio aqui, falou conosco aqui no começo. Vou voltar lá de novo. Olha que interessante. No verso 6: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando nós entendemos que o processo da chamada do céu é estabelecer a vontade de Deus em nós, cara, vou falar para você, todas as dificuldades de relacionamento são quebrados, anulados, destruídos. Porque principalmente pais e filhos, cara. Glória, eu tive um bom relacionamento com meu pai. Mas eu tenho certeza, né, muitas pessoas aqui tiveram a paternidade lacerada, tiveram a paternidade um pouco complicada. Uma boa parte, é uma realidade isso. E hoje você não consegue se relacionar, não olha com um pai espiritual, porque tem coisas a serem tratadas ainda. Então Deus nessa noite veio dizer para você: eu quero estabelecer você um renovo, algo que já está dentro de você, que você precisa achar, encontrar. Eu vim hoje trazer essa palavra. Lembra dos meus estatutos, lembra da minha lei, cumpro a minha palavra, estabelece o meu querer, a minha vontade, e implanta os meus projetos na tua vida. Porque 17 anos essa igreja nunca iria, Maurício, existir se ela tivesse nascido no coração de um homem. Essa igreja não ia existir se ela tivesse nascido no coração do homem. Porque a palavra de Provérbios fala: ao homem pertence o plano do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. O homem tem até o direito de sonhar, ou de pensar, ou de querer, mas na verdade, quando estabelece um reino, não é nessa terra, não é nesse campo, não é nesse trâmite, é algo muito além. E quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, quando fala igreja, nós somos igrejas reunidas, igreja não é templo, nós somos igreja, cada um aqui é uma igreja. Ele está dizendo: eu estabeleci essa igreja,
o inferno ele não vai prevalecer contra ele. Não vai. O que nós estamos vendo nesses últimos tempos? Restabelecimento de quê? Recomeço. É o ano profético lá da restauração profética. É o recomeço, o ano do recomeço. Por quê? Deus está pedindo aquilo, Ele está perguntando para nós aquilo que Ele já criou lá em Eclesiastes. Fala sobre isso. Ele está fazendo o quê? Olha, já está aí, vamos recomeçar. O reino já está dentro de vocês. O homem se perdeu na sua caminhada. É por isso que está restabelecendo os 5 ministérios. Por isso que Ele falou: chamei um para apóstolo, um para profeta, um para evangelista, um para pastor e mestre. Entendeu? Os 5 ministérios. Simplesmente a igreja de Jesus, ela está voltando à fase original. Por isso que ele fala: não se esqueça da lei que Moisés deixou para vós. Não se esqueça da lei. Jesus, ele veio cumprir a lei. Você pode pegar ali, a Bíblia ela não se contradiz, nem a lei, a graça contradiz a lei, nem a lei, a graça. Elas se completam. Então, nesse tempo, Deus veio trazer para nós algo que já está em nós. Ele veio redescobrir. Você vai ser recomeçado. Como eu falei na última reunião, nós temos de destruir, reconstruir, desconstruir alguns conceitos, para que Deus possa estabelecer o seu conceito. O conceito do céu, ele não é corrompido. O do homem, sim. Então nós estamos em tempo de reconstrução. Vamos reconstruir dentro de nós. Aquilo que nós achávamos, de repente não é. Mas aquilo que você achava que não é, é o que está sendo. Amém? Se coloque de pé um pouquinho. Vamos cantar um pouquinho. Vamos louvar o Senhor. Começa a ver dentro de você: ah, eu fazia isso na minha caminhada, eu fazia aquilo, poxa, era tão legal naquele tempo. Por que você parou? Eu venho dizer para você hoje: recomece, reconecte.